Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Vasconcelos, se você não me conhece, acabou de conhecer. E hoje nós vamos começar mais um vídeo aqui neste canal. Primeiramente eu gostaria de me desculpar pela minha ausência, eu sei que faz tempo que eu não posto vídeo aqui. Aconteceram várias coisas na minha vida, mas a mais importante, eu acho, uma das grandes razões por eu estar um pouco ausente aqui é pelo fato de eu ter sido quase que sugada pelo universo do TikTok e ter conhecido bastantes pessoas por lá, e muitos escritores também, leitores. Inclusive, se você não me segue no TikTok, você pode me seguir, eu tô colocando bastante conteúdo por lá. Alguns dos conteúdos são bastante parecidos com o que eu coloco por aqui, mas de uma forma mais resumida. Mas eu também coloco uma coisa mais diferente por lá, um pouco mais de humor, uma coisa mais descontraída do que aqui dentro do canal. Mas a minha saída para o TikTok foi uma coisa boa, positiva. Eu acabei entrando até num grupo no WhatsApp de escritores criado pela Malu Nóbrega. Se você não conhece ela coloca coisas bastante legais lá no TikTok. E eu acabei conversando com bastante gente e vendo comentários de muitas pessoas e descobrindo algumas das maiores necessidades que vocês, escritores que me seguem, e uma das necessidades que eu mais consegui detectar em vocês é o fato de vocês às vezes não conseguirem concluir trabalhos e escreverem vários livros, histórias pela metade e nunca concluir. Isso é uma dificuldade pela qual eu já passei e que por isso eu já tive que solucionar ela sozinha, porque na época eu não encontrei ninguém que realmente me ajudasse efetivamente a resolver esse problema, e acabei criando ferramentas que me ajudaram a continuar e que funcionam muito bem para mim hoje. Então eu vou passar elas para vocês, porque pode ser que elas ajudem vocês a passarem por esse obstáculo. A primeira pergunta que você deve se fazer antes de tudo é se isso te incomoda ou se não te incomoda. Se você não se incomoda pelo fato de estar escrevendo histórias e não terminá-las, porque você encara a escrita mais como uma brincadeira ou um hobby, você não tem aquele compromisso de realmente terminar nada ou de publicar nada, isso não é algo que incomoda você, ou é algo que só aconteceu algumas poucas vezes, mas que você acredita que você vai conseguir passar adiante, então provavelmente esse vídeo não é para você, porque isso não está se tornando uma dificuldade na sua vida. Mas se isso te incomoda e tem se tornado um ciclo vicioso na sua vida e você está precisando de alguma ajuda para conseguir ultrapassar esse obstáculo e realmente conseguir concluir trabalhos, você está querendo se profissionalizar, talvez publicar alguma obra sua, então este vídeo é para você. Eu percebi durante as minhas reflexões que me ajudaram a construir essas minhas ferramentas que existem dois fatores que mais prejudicam a gente e que mais fazem com que a gente acabe caindo nesse ciclo vicioso. O primeiro fator tem a relação com a cobrança que nós temos de nós mesmos de pensar numa história que seja válida. Às vezes a gente tem uma ideia que para você é bobinha, mas que é divertida, e que no curso de você estar escrevendo essa ideia, você acaba tendo uma outra ideia que você acha que seja mais válida ou mais ambiciosa, que você acha que vai captar mais o interesse do público. Então você acaba descartando aquela ideia antiga e acaba entrando nessa ideia nova. Só que depois aparece uma outra ideia que parece melhor ainda e você acaba entrando neste ciclo vicioso que nunca acaba. A primeira coisa que você tem que entender é que não existem ideias boas, ideias ruins. Tudo bem que às vezes a gente acaba tendo uma ideia que a gente realmente odeia e que você diz, nossa, de onde que eu tava com a cabeça? Mas existem momentos que é apenas uma insegurança dentro de você e você tem que entender que todas as ideias merecem vir ao mundo. E como eu já falei no meu livro sobre obras de transição, nem todas as obras precisam ser as obras da sua vida. Você precisa criar um compromisso com você mesma. Quando você começar um projeto novo, se você quer realmente terminar aquela história. E se a resposta for sim, você deve criar um compromisso de que você vai terminar ela, você vai escrever do início ao fim, criando esse compromisso com você. Você, quando tiver uma nova ideia que você acha que seja válida, você vai escrever em algum lugar, no seu banco de ideias, como eu já aconselhei vocês a terem. Eu tenho meu banco de ideias, e depois, quando você concluir aquele trabalho, você vai pegar aquela ideia e você vai desenvolver ela. Mas por favor,
tenha esse compromisso com você mesma, porque vai ser muito difícil você se profissionalizar se você continuar sempre assim. Claro que existem momentos em que a gente se sente muito obrigado a largar uma história pela metade porque a gente não sabe o que fazer com ela e acaba entrando num projeto novo, mas eu já vou falar mais sobre isso e vou dar alguns conselhos para vocês que são bastante importantes. Mas agora nós vamos falar sobre o segundo fator. O segundo fator que mais nos incentiva a cair neste ciclo vicioso é o fato de que a gente às vezes encara a escrita como um processo que deve ser linear, como algo que deve ser prazeroso do início ao fim, ou como algo que você deve saber o que fazer do início ao fim, sendo que não é. Você tem que entender que o processo da escrita, ele não é um processo linear, ele é um processo de altos e baixos. Então, é muito comum que no meio da história você não goste muito do que ela está se tornando, ou você não tenha certeza sobre o que fazer, ou que você não esteja mais tão empolgado assim. Mas você não pode cair nesse ciclo de simplesmente abandonar na primeira dificuldade. Hoje em dia, quando eu estou escrevendo um livro e eu não consigo passar por alguma parte do livro porque eu acho que ela não está tão ideal ou que eu não estou conseguindo desenvolver ou pensar no que fazer naquela parte, existem algumas coisas que eu faço para continuar minha produtividade e concluir aquela obra. Uma das coisas que eu faço é, se eu parei em alguma parte do livro em que eu estou muito desempolgada e realmente não sai nada, eu já tenho na minha mente alguma cena que vai acontecer mais para o futuro da obra, mas que não está realmente na sequência dos fatos em que eu estou escrevendo, ou seja, algo que ainda vai acontecer, mas que eu ainda não cheguei naquele ponto da história. Eu simplesmente pulo aquela parte, sinalizo, coloco numerações, coloco marcações em vermelho para não me atrapalhar e passo para aquela parte da história mais adiante, porque eu já sei exatamente como ela vai acontecer e porque ela é uma parte que vai me empolgar mais e de qualquer forma eu vou estar adiantando alguma coisa do livro. Na verdade, a gente tem essa crença de que quando a gente vai começar um livro que a gente tem que seguir a ordem dos eventos, mas isso é uma regra que só existe na nossa cabeça. Quem foi que disse que você precisa seguir a ordem? Você tem que priorizar a sua produtividade e o seu processo. Então, se você está num momento estagnado, mas você tem ideia sobre coisas que vão acontecer no futuro e você já sabe como vão acontecer, escreva essas partes, porque pode ser que isso renove o seu estímulo e você também já vai estar adiantando de qualquer forma uma parte do livro, você não vai estar parado. Então, no futuro, pode ser que você apenas emende uma cena na outra e quando você perceber, você já terminou. Isso tem acontecido muito comigo, inclusive. Outra coisa que você pode fazer, que eu faço, mas que é um pouco perigoso, você precisa conhecer mais um pouco do seu processo, criar um compromisso com você mesmo para não cair em mais uma armadilha, é escrever 2 livros ao mesmo tempo. Hoje eu faço isso, eu escolho 2 ideias e eu acabo trabalhando em 2 delas simultaneamente, não tipo ao mesmo tempo, mas eu escrevo um pouco de uma e quando eu enjoo daquela história eu vou para outra, mas sempre no limite de 2 histórias, para não me atrapalhar e também para não acabar começando aquele ciclo de novo vicioso. Então, algo que pode acabar funcionando para você é escrever 2 livros ao mesmo tempo. Com certeza você deve ter cuidado, porque se você não tiver muito controle, você pode acabar escrevendo muito mais uma história e largando a outra pela metade. Mas se você tem um compromisso com você mesmo e você sabe que você vai terminar aquele livro, não importa que você trabalhe mais em um, contanto que você se comprometa que quando você terminar aquele livro, você vai pegar no outro. Então, essas são ferramentas que você vai desenvolvendo com o tempo, que vão te ajudando a melhorar a sua produtividade. Outra coisa que pode funcionar também é, caso você não esteja realmente gostando do seu trabalho, se você terminou de escrever ele, não se esqueça de dar um tempo antes de reler, porque pode ser que você esteja desgostando porque você ainda não criou o distanciamento necessário daquela coisa que você escreveu, você ainda tem na cabeça exatamente o que você acabou de colocar nas páginas. Então, se você der um intervalo de 1 a 2 dias, eu até já comentei isso em outro vídeo, vou colocar aqui esse vídeo em que eu comento isso.
você talvez tenha uma outra visão sobre este trabalho e você veja que ele não está tão ruim assim, ou que ele está ruim, mas que você pode consertar. Não se esqueça que nesse processo de escrever fora de ordem, você vai precisar revisar no final para ter certeza de que não tem nenhum erro de continuidade, mas isso é um processo normal, já que todo livro precisa ser revisado quando ele é terminado. E dito isso, eu acho que eu concluo todas as questões, todas as dicas que eu tenho para dar para vocês. Existem algumas dicas que eu já dei sobre quando você estiver no bloqueio criativo. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou colocar nos cards, você aperta no izinho, você assiste. Então, se você tiver com bloqueio criativo muito forte, você pode seguir essas dicas, isso vai te ajudar muito a continuar a escrever os seus livros. E é isso, gente. Todas as dicas que eu acho que eu tinha para dar, eu acabei de falar nesse vídeo. Tenham um compromisso com vocês mesmos, não tenham medo, essa é uma fase que vai passar. Durou bastante para mim, mas eu acabei conseguindo passar por ela e por isso que eu estou vindo aqui para ajudar vocês, para que vocês não tenham que ter o mesmo trabalho ou até mesmo que vocês não desistam, né? Porque muitas pessoas acabam não conseguindo passar por obstáculos no processo da escrita e acabam abandonando ela. Então é isso que eu tento evitar aqui neste canal. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal. A gente vai ter muito mais dicas por aqui. Nós falamos também sobre outras coisas. Falamos sobre livros, falamos sobre séries, falamos sobre várias coisas, geralmente relacionadas à arte como geral. Mas não se engane ou não se espante caso eu traga alguma coisa diferente que não tenha a ver com isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar com as pessoas que talvez estejam passando por esse obstáculo nesse momento. E comentem, digam o que vocês acharam, se isso realmente te ajudou. Eu vou gostar muito de saber se eu tiver te ajudado a melhorar o seu processo de escrita. E é isso, gente. Um beijo no coração e até a próxima. Não esqueça que você é muito importante para mim. Não esqueça de se inscrever e também depois curtir.